Meu nome é Ricardo Mendonça, e durante muitos anos eu vivi uma vida que muitos chamariam de exemplar. Fui criado em uma família tradicional, cercado por princípios rígidos e uma disciplina que moldou minha carreira. Desde jovem, sonhei em vestir a farda, servir à sociedade e proteger inocentes. Me tornei policial aos 23 anos, e durante mais de uma década, vivi entre operações arriscadas, madrugadas insones e a constante sensação de estar na linha tênue entre a vida e a morte. A minha rotina era previsível. Acordava cedo, corria, treinava, saía para patrulhar as ruas e voltava para casa com a alma pesada pelos horrores que presenciava, mas ao mesmo tempo com orgulho pelo dever cumprido. Eu acreditava no bem, na justiça, e principalmente acreditava que estava blindado contra qualquer armadilha emocional que pudesse me desviar do meu caminho. Mal sabia eu que o maior inimigo não estava na rua, mas no coração. Foi durante uma investigação de assaltos a joalherias que eu a conheci. O nome dela era Camila Duarte, e desde o primeiro instante em que nossos olhares se cruzaram, algo em mim estremeceu. Ela tinha cabelos negros como a noite, olhos que pareciam decifrar cada fraqueza minha e um sorriso sedutor capaz de desarmar até o mais frio dos criminosos. Mas havia um detalhe. Camila não era vítima, testemunha ou cidadã comum. Camila era a principal suspeita de ser a mente por trás da quadrilha que vinha aterrorizando a cidade. Eu deveria ter me mantido distante, deveria ter lembrado de cada aula na academia de polícia sobre ética e profissionalismo. Mas o coração, traiçoeiro como sempre, começou a bater diferente. Naquele momento, ainda que eu tentasse negar, o destino já estava escrito. No início, meu contato com Camila era apenas profissional. Eu a interrogava, fazia perguntas, anotava respostas, fingia não me abalar com suas provocações. Ela sempre respondia com calma, lançando olhares que me desarmavam, como se tivesse o poder de controlar cada centímetro da sala. Lembro-me de um dia em que ela disse: "Você me olha como se quisesse me prender, mas eu sinto que no fundo você quer me salvar." Aquela frase ficou ecoando na minha mente como um veneno doce. Eu sabia que ela poderia estar jogando comigo, manipulando cada reação. Mas, mesmo assim, eu me pegava pensando nela em casa, lembrando de seu perfume, da sua voz baixa e da forma como ela cruzava as pernas diante de mim. Pouco tempo depois, comecei a criar desculpas para vê-la novamente. Sempre inventava uma nova pergunta, um detalhe a ser esclarecido, ou até mesmo uma visita técnica que na prática não se justificava. Cada encontro parecia acender um fogo dentro de mim que eu não conseguia apagar. Camila percebia isso, e jogava com minha fraqueza. Ela sorria discretamente, como quem sabia que estava no controle. Meus colegas na delegacia, como o inspetor Jorge e a escrivã Larissa, começaram a desconfiar. Jorge chegou a me perguntar: "Ricardo, você tem certeza de que não está se deixando levar por essa mulher? Ela não é confiável." Mas eu, cego, respondia com firmeza que estava apenas fazendo o meu trabalho. No fundo, minha consciência já gritava o contrário. O inevitável aconteceu. Em uma noite fria, após mais um interrogatório estendido, acabei cedendo à tentação. Fui levá-la de volta para casa, mas em vez de simplesmente deixá-la no portão, aceitei o convite para entrar. O apartamento dela era aconchegante, decorado com quadros modernos e uma iluminação baixa que criava uma atmosfera quase hipnótica. Ela me ofereceu vinho, colocou uma música suave, e antes que eu pudesse pensar nas consequências, estávamos nos beijando. Foi intenso, proibido, arrebatador. Cada toque parecia apagar anos de disciplina e transformar um policial rígido em um homem vulnerável. Naquela noite, eu traí tudo em que acreditava, e ao mesmo tempo me senti mais vivo do que nunca. Depois disso, não havia mais volta. Eu estava envolvido com Camila, e não apenas fisicamente. Havia uma conexão que me deixava confuso, uma mistura de paixão e perigo que me fazia querer mais. Passei a encontrá-la em segredo, escondendo meus passos dos colegas de trabalho e até da minha própria família. Minha mãe, Dona Estela, percebia que eu estava diferente. Ela me olhava e dizia: "Ricardo, você está estranho, parece distante."
Eu respondia que eram apenas os casos difíceis da delegacia, mas dentro de mim eu sabia que a mentira estava crescendo como uma sombra. O mais assustador é que, a cada encontro, eu sentia que estava me perdendo mais. Camila era especialista em me envolver em suas histórias. Dizia que tinha se metido com pessoas erradas por necessidade, que não era tão culpada quanto parecia, que tinha sonhos, que só queria uma segunda chance. Eu, iludido, acreditava em cada palavra. A cada lágrima que ela deixava escorrer pelo rosto, eu me via mais disposto a arriscar minha carreira por ela. O que antes era apenas desejo, agora parecia amor. E esse amor, eu não sabia, seria minha sentença. Foi nesse ponto que a minha vida começou a se transformar em uma novela sombria. Aos poucos, comecei a manipular relatórios, atrasar investigações e até omitir informações para protegê-la. Me tornei cúmplice sem perceber, cruzando uma linha invisível da qual não havia retorno. Alguns colegas já cochichavam pelas costas, desconfiados do meu comportamento. E, para piorar, Camila passou a aparecer em lugares inusitados, como se quisesse me mostrar que tinha o controle da situação. Uma vez, ela surgiu na frente da delegacia, olhando-me de longe com um sorriso debochado, enquanto eu me debatia internamente entre o dever e o desejo. Houve uma noite em que sonhei com ela me traindo. Acordei suado, com o coração acelerado, e mesmo sendo apenas um pesadelo, aquela sensação de desconfiança não me abandonou. Ainda assim, quando a encontrei, ela conseguiu dissipar minhas inseguranças com um simples abraço. Você precisa confiar em mim, Ricardo, disse, olhando fundo nos meus olhos. Eu queria acreditar, precisava acreditar, mas uma voz dentro de mim insistia em dizer que eu estava sendo enganado. Era uma batalha constante entre a razão e o coração, e eu estava perdendo. Foi nesse ponto que comecei a me perguntar se eu realmente a amava ou se estava apenas preso em uma armadilha de sedução. Mas o tempo não me deu chance de refletir com calma. Em poucos dias, novas reviravoltas começaram a acontecer. Dinheiro apreendido em operações desaparecia misteriosamente, provas sumiam de dentro da delegacia, e todos os indícios apontavam para alguém infiltrado. Meus colegas começaram a olhar para mim com desconfiança, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Mal sabia eu que a maior traição ainda estava por vir. Minha vida estava desmoronando e eu não percebia. Eu acreditava que estava no controle, mas na verdade, Camila já havia me envolvido em sua teia. Passei a mentir para meus colegas, para minha mãe e até para mim mesmo. Tudo que antes parecia sólido começou a ruir. Eu já não dormia em paz, porque a cada vez que fechava os olhos imaginava ela sendo levada algemada, ou pior, me abandonando. A angústia corroía minhas entranhas, mas a paixão me fazia ignorar cada alerta que meu coração tentava me dar. Numa tarde chuvosa, recebi a notícia de que Camila havia sido vista com um homem chamado Everton, conhecido por ser receptador da cidade. Meu sangue ferveu. Eu não queria acreditar, mas a informação vinha de fontes confiáveis. Passei horas remoendo aquilo, até que decidi segui-la. Coloquei roupas discretas, desliguei o celular e fiquei dentro do carro, à distância. Quando a vi entrando em um bar no centro, meu peito se apertou. E lá estava ele, Everton, sentado ao lado dela, trocando sorrisos e olhares que eu conhecia bem. Aquilo foi como levar uma facada. Fiquei parado, com as mãos suando no volante, o coração acelerado e a mente gritando para que eu entrasse ali e tirasse satisfação. Mas não fiz nada. Observei em silêncio, impotente, enquanto ela tocava o braço dele e ria como se o mundo fosse deles. Voltei para casa devastado, tentando justificar o injustificável. Pensei que talvez fosse apenas um encontro para despistar a polícia, um disfarce, uma estratégia qualquer. Eu queria me enganar, porque a verdade era dolorosa demais para ser aceita. No dia seguinte, durante um café na delegacia, o inspetor Jorge comentou: Ricardo, você sabia que a Camila está circulando com Everton? Parece que eles andam bem próximos. O olhar dele me atravessou como uma lâmina, e naquele instante percebi que não era apenas eu que estava desconfiado. Todos já sabiam que eu estava sendo feito de idiota. O orgulho queimou dentro de mim,
e pela primeira vez senti raiva de Camila. Mas essa raiva ainda era pequena diante do que estava por vir. Quando a confrontei, Camila não negou nem confirmou. Ela simplesmente riu. Você acha mesmo que pode me controlar, Ricardo? Eu não pertenço a ninguém. Suas palavras me cortaram mais do que qualquer agressão física poderia. Ela não pedia desculpas, não inventava justificativas, apenas deixava claro que tinha o poder. Eu me senti pequeno, humilhado, como um fantoche. Ainda assim, não consegui me afastar. Era como estar preso em correntes invisíveis, que quanto mais eu tentava quebrar, mais me prendiam. Os dias seguintes foram um tormento. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas minha mente só pensava nela. Comecei a beber mais do que deveria. Cheguei atrasado em plantões e vi minha reputação despencar. Minha mãe insistia para que eu me abrisse com ela, mas eu me trancava em silêncio. O orgulho não me deixava admitir que um policial treinado, acostumado a enfrentar criminosos perigosos, estava sendo destruído por uma mulher. Era vergonhoso demais. Uma noite, recebi uma ligação anônima. A voz masculina, rouca e ameaçadora, disse apenas: "Cuida da tua mulher, Ricardo, porque ela não é só tua." Fiquei gelado. Era a confirmação de tudo que eu temia. Camila não só estava me traindo, como também me colocando em perigo real. Eu era alvo de chacota e, pior, estava me expondo a inimigos que poderiam me matar a qualquer momento. Aquela ligação foi o estupim que começou a acender dentro de mim a chama da vingança. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Eu decidi que não seria mais o idiota apaixonado. Comecei a observar Camila com outros olhos, analisando cada palavra, cada movimento. Passei a gravar nossas conversas em segredo, a guardar mensagens, a seguir seus passos sem que ela soubesse. Pela primeira vez, senti que estava recuperando o controle. Se ela pensava que podia brincar comigo, eu mostraria que a paciência de um policial tem limite. E quando esse limite é ultrapassado, o resultado pode ser devastador. Foi nesse processo de investigação particular que descobri algo ainda mais perturbador. Camila não apenas se encontrava com Everton, como também tinha laços com um ex-colega da corporação, chamado Leandro, expulso anos atrás por corrupção. Eles estavam juntos em um plano muito maior do que eu imaginava. Não se tratava apenas de traição amorosa, mas de um esquema milionário envolvendo armas, drogas e políticos influentes. E eu, cego de amor, tinha sido o escudo perfeito para ela se proteger. Minha mente entrou em um turbilhão quando liguei todas as peças. Cada noite em que ela me envolvia em carícias, cada lágrima que derramava diante de mim, tudo não passava de encenação para me distrair. Eu era o policial que ela precisava ter ao seu lado para limpar rastros, para desviar provas e para garantir que a polícia estivesse sempre um passo atrás. A raiva que senti naquele instante foi indescritível. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, deixando apenas o vazio. Mas junto com essa raiva, nasceu também uma determinação. Eu faria Camila pagar, e não apenas com a prisão, eu destruiria tudo que ela mais valorizava. Passei a agir em silêncio, como um caçador que observa a presa antes do bote. No trabalho, fingi que nada havia mudado. Em casa, mantive o ar abatido de sempre, para que ela acreditasse que eu ainda era o mesmo homem apaixonado e frágil. Mas por dentro, eu estava calculando cada passo. Reuni provas de seus encontros com Everton e Leandro, registrei imagens de suas movimentações e até consegui interceptar algumas mensagens em aplicativos clandestinos. Era um risco enorme, mas eu precisava ter certeza de que, quando chegasse o momento, ninguém duvidaria da verdade. Nessa época, Camila começou a falar em casamento. Sim, ela, a mulher que me traía e me usava, teve a ousadia de dizer que queria oficializar nossa união. Você é o homem da minha vida, Ricardo, só você me entende, disse, enquanto acariciava meu rosto. Eu engoli seco, sentindo o gosto amargo da mentira em cada palavra, mas respondi com um sorriso. Claro, Camila, vamos casar. No fundo, aquilo era perfeito para o meu plano. Se ela queria me enganar até o fim, eu deixaria. Mas seria eu quem riria por último.
Enquanto os preparativos para o casamento avançavam, eu já estava em contato com pessoas de confiança dentro da polícia, que não tinham ideia da profundidade do meu envolvimento. Passei informações discretas, sugeri investigações paralelas e, ao mesmo tempo, continuei alimentando Camila com a ilusão de que eu era o seu escudo protetor. A cada noite, quando deitava ao lado dela, eu precisava controlar a respiração para não revelar meu ódio. Ela dormia tranquila, acreditando estar no comando, sem imaginar que estava prestes a cair na maior armadilha da sua vida. Minha mãe, coitada, acreditava no romance. Ela me dizia que nunca me viu tão apaixonado, que Camila parecia ser uma mulher forte e determinada. Doía ouvir isso, porque eu sabia que no fundo minha mãe estava sendo enganada junto comigo. Mas eu me calei. Preferi esperar o momento certo, porque eu queria que a máscara de Camila caísse diante de todos, sem chance de recuperação. Seria um espetáculo de humilhação que ela nunca esqueceria. No dia do nosso casamento, tudo parecia perfeito. A igreja estava cheia, decorada com flores brancas e douradas, os convidados sorriam e a música suave preenchia o ambiente. Camila entrou deslumbrante, vestida em um vestido longo e sofisticado, exibindo aquela aura de poder e beleza que sempre a acompanhou. Todos estavam emocionados, e eu também estava, mas não pela razão que imaginavam. Enquanto ela caminhava até o altar, eu pensava: esse é o último ato da sua farsa, Camila, e você nem imagina. Durante a festa, ela se mostrou radiante, distribuindo sorrisos, brindando com todos, como se tivesse conquistado o mundo. Mas eu sabia que o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. Esperei pacientemente até o momento em que os olhares se voltaram para nós, quando fiz meu discurso de agradecimento. Segurei sua mão e, diante de todos, comecei a falar sobre amor, sobre confiança e sobre a sorte de encontrar alguém que transforma a vida. Ela sorria, confiante, achando que estava sendo exaltada. Então, respirei fundo e soltei a bomba. Mas também é sorte quando descobrimos a tempo que a pessoa ao nosso lado é uma criminosa que tentou destruir não só minha carreira, mas também minha vida. O silêncio tomou conta do salão. O olhar de Camila se transformou em desespero instantâneo. Eu revelei, um a um, os documentos, as fotos e as mensagens que tinha reunido. Cada prova era como uma faca sendo cravada em seu peito. Os convidados murmuravam, alguns gritavam em choque. Minha mãe levou a mão à boca sem acreditar no que ouvia. Camila tentou se defender, mas a polícia já estava posicionada, preparada para levá-la dali. Eu tinha planejado tudo com precisão cirúrgica. Quando os agentes entraram e a algemaram, ela se virou para mim com os olhos cheios de ódio. Você vai pagar por isso, Ricardo, gritou, se debatendo. Mas eu apenas sorri, um sorriso frio e satisfeito. Quem paga hoje é você, Camila. E isso é só o começo. Ela foi arrastada para fora, diante de todos, desmoralizada, derrotada, sem o glamour que sempre ostentou. Foi nesse instante que percebi que, apesar de toda a dor que vivi, eu havia vencido a primeira batalha. Mas o que eu não sabia era que aquela guerra estava longe de acabar. Porque o poder de Camila não estava apenas em sua beleza ou manipulação. Ela tinha conexões profundas, e mesmo atrás das grades, ainda poderia me alcançar. E o que aconteceu depois do casamento foi ainda mais devastador do que eu jamais poderia imaginar. Os dias que se seguiram ao casamento foram uma mistura de alívio e inquietação. Eu tinha exposto Camila diante de todos, mostrado sua verdadeira face e finalmente me libertado da ilusão em que estava preso. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha me acompanhava. Era como se, mesmo atrás das grades, ela ainda tivesse o poder de me manipular. E eu não estava errado. Em menos de uma semana, começaram a chegar mensagens anônimas no meu celular. Fotos da minha casa, da minha mãe, até da delegacia. Mensagens curtas, mas ameaçadoras. Você acha que acabou? Está apenas começando. Meu coração disparava cada vez que recebia uma dessas mensagens. Eu sabia que Camila tinha aliados do lado de fora, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por ela. E mais, eu tinha acabado de humilhá-la publicamente,
o que significava que sua sede de vingança seria implacável. Comecei a viver em alerta constante, olhando por cima do ombro, dormindo mal, mantendo a mão sempre perto da arma. Eu não era mais o policial que controlava o jogo. Eu era a caça. Foi nesse período que um velho conhecido reapareceu. Leandro, o ex-policial expulso da corporação. Ele me procurou em uma noite chuvosa, na saída da delegacia. Encostou no meu carro e disse, com um sorriso sarcástico: "Você realmente achou que poderia derrubar Camila sem enfrentar as consequências?" Meu sangue ferveu, mas eu mantive a calma. "Se está aqui para ameaçar, saiba que eu não tenho medo", respondi. Ele riu, um riso debochado, e disse apenas: "Medo você deveria ter. Ela não esquece. E ela não perdoa." A partir daquele dia, minha vida virou um campo minado. A cada passo, eu sentia que poderia ser atacado. Minha mãe passou a receber ligações estranhas, e minha casa foi arrombada 2 vezes, embora nada tenha sido levado. Era claro que estavam tentando me intimidar, me mostrar que eu estava vulnerável. Eu me perguntava se tinha feito certo em expor Camila daquela forma. Parte de mim sentia orgulho, mas outra parte já começava a pagar o preço. Foi nesse caos que recebi uma notícia inacreditável. Camila havia conseguido a liberdade provisória graças a um habeas corpus concedido por um juiz influente. Quando ouvi isso, senti como se o mundo tivesse desabado novamente. Ela estava solta, livre para recomeçar seu jogo de manipulação e vingança. E pior, agora ela tinha ainda mais motivos para me destruir. Eu sabia que o reencontro era inevitável, e passei dias imaginando como seria quando ela aparecesse diante de mim outra vez. Não demorou muito. Uma noite, ao chegar em casa, encontrei um envelope sobre a mesa da sala. Dentro havia fotos minhas com ela, momentos íntimos, beijos, carícias, tudo registrado sem que eu percebesse. E junto das fotos, uma carta escrita à mão. "Você achou que me expôs, Ricardo, mas quem vai perder tudo é você. Obrigado por me dar seu nome, sua reputação e acesso à sua vida. Agora tudo é meu." Eu tremi dos pés à cabeça. Camila havia planejado cada detalhe desde o início, e eu estava preso na sua armadilha novamente. Eu tentei me antecipar. Procurei meus colegas de confiança e expliquei a situação, mas muitos já não acreditavam em mim. Para eles, eu era apenas o policial apaixonado que tinha caído na lábia de uma criminosa e estava inventando histórias para justificar os próprios erros. Essa falta de credibilidade me destruiu por dentro. Eu estava sozinho. Ninguém confiava em mim, e Camila sabia disso. Essa era a sua maior arma: transformar minha verdade em uma mentira diante dos olhos de todos. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Minha raiva se transformou em obsessão. Eu já não queria apenas me defender, queria acabar com Camila de uma vez por todas. Comecei a segui-la discretamente, a vasculhar sua vida agora em liberdade, e descobri que ela não tinha perdido tempo. Já estava envolvida com outro homem, um empresário chamado Gustavo, dono de uma rede de transportes. Era claro que ela o estava usando como me usou, mas com um detalhe ainda mais cruel. Ela usava meu sobrenome, se apresentava como Camila Mendonça, como se quisesse esfregar na minha cara que tudo que era meu agora também pertencia a ela. Ver aquela cena foi como reviver toda a dor e humilhação. Eu observava de longe enquanto ela entrava em carros de luxo, frequentava restaurantes caros e exibia sua nova vida com orgulho. Mas o que mais me feriu foi perceber que, mesmo com todas as provas que eu tinha reunido, ninguém ousava encostar nela. Seu poder parecia maior do que nunca. E eu sabia que, se não agisse rápido, ela destruiria tudo o que restava da minha vida. Foi então que decidi: se a lei não podia detê-la, eu faria justiça com minhas próprias mãos. Eu já não era mais apenas o policial apaixonado ou o homem traído. Eu me tornara um homem vingativo, disposto a cruzar qualquer limite para recuperar minha dignidade. E Camila, a criminosa que um dia amei, seria a primeira a sentir o peso da minha fúria. Planejar minha vingança contra Camila se tornou o único propósito da minha vida. Eu já não pensava em mais nada, não me importava com os plantões,
com meus colegas, nem mesmo com minha mãe. Todas as noites eu ficava acordado, arquitetando formas de desmascará-la de vez, de arrancar dela o poder que tanto ostentava. Meu coração queimava em ódio, e cada lembrança dela sorrindo ao lado de Gustavo alimentava ainda mais esse fogo. Eu não queria apenas prendê-la, eu queria destruí-la emocionalmente, como ela havia feito comigo. Passei semanas observando seus passos. Descobri que ela e Gustavo estavam negociando contratos fraudulentos com políticos da região, envolvendo o transporte de cargas ilegais. Era uma oportunidade perfeita. Se eu conseguisse provas suficientes, não só a reputação dela seria manchada, como também ela perderia o apoio das pessoas poderosas que a protegiam. Mas eu precisava ser cuidadoso. Um passo em falso e seria eu o acusado, como já acontecerá antes. Dessa vez, eu queria que fosse a prova de falhas. Em uma dessas vigílias, estacionei meu carro próximo a um galpão afastado da cidade, onde ela se encontrava regularmente com Gustavo e Leandro. Passei horas dentro do veículo, com uma câmera em mãos, esperando algo que confirmasse minhas suspeitas. Quando finalmente vi caminhões descarregando caixas suspeitas e os três discutindo em tom baixo, senti o coração disparar. Clique após clique, registrei cada detalhe. Aquilo era o início do fim para Camila. E eu saboreava o gosto antecipado da vitória. Mas Camila era astuta demais para não desconfiar. Na semana seguinte, percebi que estava sendo seguido. Um carro preto me acompanhava a cada deslocamento, e telefonemas silenciosos passaram a ser constantes. Ela já sabia que eu estava atrás dela. Ao mesmo tempo em que isso me assustava, também me excitava. Era como se estivéssemos em um jogo de xadrez mortal, cada um esperando o movimento errado do outro para dar o checkmate. Eu estava disposto a arriscar tudo, até minha vida, para não perder essa partida. Minha mãe, preocupada, insistia em conversar comigo. Ricardo, você está diferente, está sombrio. Essa mulher ainda vai te levar para o fundo do poço. Eu tentava tranquilizá-la, mas no fundo sabia que ela tinha razão. Só que já era tarde demais para recuar. Eu precisava ir até o fim, mesmo que isso me custasse tudo. O orgulho falava mais alto, e eu queria ver Camila implorar por perdão, da mesma forma que um dia eu implorei por amor. Foi então que decidi me aproximar de Gustavo. Me infiltrei em sua vida com a mesma habilidade que Camila um dia usou contra mim. Me apresentei como policial disposto a proteger seus negócios em troca de informações. Gustavo, ambicioso e ingênuo, aceitou minha aproximação. Ele não sabia que eu já tinha dossiês prontos sobre sua ligação com Camila, e que tudo o que eu precisava era confirmar com provas vivas sua participação no esquema. Jogar com ele era como alimentar um cordeiro antes do abate. Numa noite, durante uma reunião secreta no galpão, Gustavo deixou escapar mais do que deveria. Camila garante que você está fora de cena, Ricardo, disse, rindo com Leandro. Meu sangue gelou, mas mantive a compostura. Ele estava convicto de que eu já não representava ameaça alguma, que eu era apenas o policial desmoralizado. Mal sabia ele que cada palavra estava sendo gravada por mim. A ironia me fazia rir por dentro. Eles acreditavam no poder absoluto de Camila, sem imaginar que a queda estava cada vez mais próxima. Poucos dias depois, consegui interceptar uma conversa telefônica entre Camila e Leandro. Ela dizia: o Ricardo pode pensar que venceu, mas ele não sabe que quem controla tudo sou eu. O Gustavo é apenas mais uma peça. Quando eu terminar, nem o nome dele vai restar. Aquilo foi a prova final. Não só ela me odiava, como estava disposta a me apagar completamente da história. Eu já não tinha dúvidas. Ou eu destruía Camila, ou ela destruiria a mim. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Com todas as provas em mãos, decidi agir. Mas não entregaria para qualquer delegado ou juiz, porque eu sabia que o sistema estava corrompido e que ela tinha gente comprada em todos os níveis. Eu precisava escolher com precisão a quem confiar. E enquanto pensava em qual seria o movimento mais certeiro, o destino se adiantou. Recebi uma mensagem de Camila no meu celular. Era uma foto da minha mãe, sozinha em frente de casa, com a frase:
A próxima será ela. Naquele Meu instante, corpo inteiro o mundo tremeu de parou ódio. para mim. Camila Ver a havia imagem cruzado da minha uma mãe linha que ameaçada jamais foi deveria como sentir uma cruzado. lâmina atravessando meu peito. Camila sabia que podia me atingir de todas as formas, mas mexer com minha mãe era imperdoável. A raiva me consumiu como nunca antes, e pela primeira vez deixei de lado qualquer vestígio de racionalidade. Eu não era mais o policial que planejava em silêncio. Eu era um homem prestes a explodir, disposto a atravessar qualquer limite para proteger o que restava da minha vida. Corri até a casa da minha mãe, com a arma em punho e o coração prestes a saltar do peito. Encontrei-a ilesa, mas assustada. Ricardo, o que está acontecendo? Por que sinto que minha vida está em perigo? Perguntou com lágrimas nos olhos. Abracei-a forte, tentando transmitir segurança, mesmo que eu próprio estivesse em pedaços por dentro. Eu prometo, mãe, ninguém vai te tocar, sussurrei. Mas naquele momento, prometi a mim mesmo algo ainda maior, que faria Camila pagar com sangue se fosse necessário. Na manhã seguinte, recebi um recado inesperado. Dentro do meu carro havia um envelope com apenas um bilhete. Se quer sua mãe viva, venha sozinho ao galpão amanhã, meia-noite. Era Camila. Eu sabia que era uma armadilha, mas não tinha escolha. Ela estava mexendo com a única pessoa que eu não podia perder. O dilema me corroía. Confiar na polícia era arriscado, porque alguém poderia estar comprado, mas ir sozinho significava me entregar de bandeja. Passei o dia inteiro entre o medo e a raiva, mas no fim a decisão foi clara. Eu iria, e dessa vez seria para encerrar a história de uma vez por todas. A noite chegou, escura e silenciosa. Vesti roupas pretas, coloquei o colete à prova de balas e carreguei minha pistola com munição extra. No caminho até o galpão, meu coração batia em ritmo frenético, como tambores anunciando a guerra. Cada sombra parecia me observar, cada esquina parecia esconder um inimigo. Quando cheguei ao local, o silêncio era ensurdecedor. A porta do galpão estava entreaberta, e uma luz fraca escapava por dentro. Respirei fundo e entrei, preparado para o pior. Lá dentro, encontrei Camila sentada em uma cadeira, com aquele olhar de superioridade que sempre me desarmava e ao mesmo tempo me enfurecia. Você veio, disse ela, cruzando as pernas lentamente. Sabia que viria, porque no fundo você nunca deixou de me amar. Sua voz ecoou pelo galpão vazio, como um veneno entrando nos meus ouvidos. Eu ergui a arma, apontando diretamente para sua cabeça. Onde está minha mãe? Gritei. Ela sorriu. Calma, Ricardo. Sua mãezinha está bem, por enquanto. O jogo psicológico começou. Ela me provocava, dizendo que eu era fraco, que nunca teria coragem de atirar nela. Você pode ter provas, pode ter me exposto, mas no fundo ainda me deseja. Eu vejo nos seus olhos, sussurrou. Eu tremia de raiva, mas também de confusão. Porque, por mais que eu a odiasse, havia algo em mim que ainda queimava por ela. O amor e o ódio se misturavam como fogo e gasolina. E Camila sabia exatamente como explorar isso. Foi nesse momento que Gustavo e Leandro surgiram das sombras, armados. Achou mesmo que viria aqui e sairia vivo, disse Leandro com sarcasmo. Eu me vi encurralado, 3 contra 1, sem saída aparente. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha preparado minha própria surpresa. Um pequeno dispositivo de gravação e transmissão que carregava no bolso, conectado diretamente a um policial de confiança que estava monitorando tudo de longe. Mesmo que fosse o meu fim, eu não permitiria que eles escapassem dessa vez. Camila se levantou, caminhando lentamente até mim, como uma predadora diante da presa. Sabe, Ricardo, eu até pensei em te poupar. Mas depois do que fez no nosso casamento, você não merece nada além da morte. Ela encostou o rosto perto do meu, tão perto que pude sentir seu perfume inconfundível, e sussurrou, vai ser rápido. Eu fechei os olhos por um segundo, respirando fundo, e quando os abri, minha decisão estava tomada. Eu não morreria ali. Não sem lutar. Disparei o primeiro tiro contra Leandro, atingindo-o no ombro e derrubando-o no chão. Gustavo reagiu rápido, mas consegui me proteger atrás de uma pilha de caixas.
O tiroteio tomou conta do galpão, o barulho ecoando como trovões. Camila gritava ordens, tentando controlar a situação, mas agora eu era movido pelo instinto, pela fúria e pelo desespero de proteger minha mãe. Cada bala disparada era carregada de anos de humilhação, de noites mal dormidas, de lágrimas escondidas. Eu não lutava apenas por mim, mas por tudo que Camila havia destruído. Enquanto o caos se instaurava, ouvi ao longe o som de sirenes. Meu aliado havia acionado o reforço, e em poucos minutos o galpão estava cercado. Camila percebeu que a situação estava fora de controle. Tentou fugir pelos fundos, mas eu corri atrás dela. Ouvia sua respiração acelerada, seus saltos batendo contra o chão, e a persegui até o lado de fora, onde a lua iluminava seu rosto. Acabou, Camila! Gritei, apontando a arma novamente. Ela, ofegante, ainda teve a audácia de sorrir. Acabou para você, Ricardo. Eu nunca perco. Naquele momento, com a lua iluminando o rosto de Camila, senti o peso de todos os anos que tinha carregado dentro de mim. O amor, a dor, a humilhação, a obsessão, tudo parecia culminar naquela cena. Ela estava diante de mim, ofegante, mas ainda desafiadora, como se tivesse certeza de que sairia dali vitoriosa. Eu segurava a arma com as duas mãos, tremendo de raiva e adrenalina, pronto para acabar com tudo. Mas no fundo, havia uma parte de mim que ainda hesitava. Não porque eu a amasse, mas porque eu sabia que, se apertasse o gatilho, minha vida nunca mais seria a mesma. Camila percebeu minha indecisão e a explorou como sempre fazia. Atira, Ricardo. Me mata. Mostra para o mundo que o grande policial não passou de um fraco apaixonado que se deixou dominar por uma criminosa. Sua voz era como um veneno doce, infiltrando-se em minha mente. Eu fechei os olhos por um instante e vi flashes de tudo. Nossos beijos, as noites de paixão, as lágrimas, as traições, minha mãe em perigo. Abri os olhos novamente e respirei fundo. Não era mais sobre amor ou ódio. Era sobre sobrevivência. Antes que eu pudesse decidir, o barulho das botas da polícia se aproximou. Agentes armados surgiram de todos os lados, gritando para que ela se rendesse. Camila ergueu as mãos lentamente, mas não sem antes lançar-me um olhar que parecia atravessar minha alma. Isso ainda não acabou, murmurou. E eu sabia que ela falava a verdade. Mesmo algemada, mesmo cercada, Camila ainda transmitia poder. Eu sentia que, de alguma forma, ela sempre encontraria uma maneira de escapar. Quando a levaram embora, meus colegas me olharam com uma mistura de desconfiança e compaixão. Para eles, eu não passava de um policial que havia se perdido por causa de uma mulher. Ninguém ali imaginava a profundidade da minha dor, nem o tamanho da teia de mentiras que Camila havia tecido ao meu redor. E, pior, eu não podia contar toda a verdade. Parte porque ninguém acreditaria, parte porque eu próprio tinha cruzado linhas que não deveria. Eu estava sozinho, mais uma vez. Nos dias seguintes, tentei retomar minha vida. Mas como retomar quando cada esquina, cada rosto desconhecido, parecia esconder uma ameaça? Camila estava presa, mas eu sabia que seus aliados ainda estavam soltos. Gustavo tinha desaparecido misteriosamente, e Leandro, mesmo ferido, não morreu. O silêncio nas ruas era mais assustador do que qualquer ameaça declarada. Eu sabia que aquilo era apenas uma pausa antes da tempestade. E a cada noite, eu dormia com a arma ao lado da cama, esperando o próximo ataque. Minha mãe, sempre sábia, me chamou para conversar. Ricardo, você precisa se libertar dessa mulher. Enquanto ela viver dentro de você, você nunca terá paz. Eu queria acreditar nisso, queria simplesmente esquecer, mas era impossível. Camila havia se infiltrado não apenas na minha vida, mas na minha alma. Eu sentia que meu destino estava amarrado ao dela, como duas linhas que não poderiam ser separadas. Eu não descansaria até vê-la destruída de vez. Foi então que recebi uma notícia que me deixou em choque. Camila havia conseguido, mais uma vez, um benefício judicial. Alegando problemas de saúde,
Seus advogados entraram com um pedido para que ela cumprisse prisão domiciliar em uma mansão de luxo de sua família. Quando ouvi isso, quase destruí o telefone de tanta raiva. Como era possível? Como alguém com tantos crimes ainda tinha o poder de manipular o sistema dessa forma? A resposta estava clara. Ela tinha aliados poderosos demais. E eu teria que ir além da lei para enfrentá-la. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Naquela noite, tomei uma decisão final. Se o sistema não funcionava, eu criaria minhas próprias regras. Eu me transformaria naquilo que Camila mais temia. Um homem sem nada a perder. Porque eu sabia que, enquanto ela respirasse, minha vida nunca mais seria livre. A prisão domiciliar dela não seria um conforto, mas sim a armadilha perfeita para eu agir. Eu não sabia como, nem quando, mas estava decidido. Camila pagaria, nem que fosse com a própria vida. Enquanto planejava, algo inesperado aconteceu. Recebi um envelope deixado embaixo da minha porta. Dentro, havia uma foto de Camila sorrindo na mansão, vestindo roupas caras, com uma taça de vinho na mão. E atrás da foto, uma frase escrita com sua letra: "Ainda sou sua esposa. E tudo que é seu ainda é meu." Quando vi aquilo, senti o sangue ferver. Eu percebi que não era apenas uma luta de sobrevivência. Era pessoal. Era uma guerra entre nós dois. Ver aquela foto me deixou transtornado. Camila estava debochando de mim, mostrando que mesmo com uma tornozeleira eletrônica ainda se sentia intocável. Aquela mansão era praticamente uma fortaleza, com seguranças, câmeras e muros altos, mas nada disso me intimidava. Pelo contrário, servia apenas para aumentar minha determinação. Eu já não queria apenas prendê-la, queria vê-la ajoelhada, implorando, sentindo a mesma dor que me fez carregar por anos. A cada gole de uísque naquela noite, minha mente arquitetava 1000 formas de acabar com ela. Passei os dias seguintes estudando os arredores da mansão. De longe, observei as rotinas. O horário em que os seguranças trocavam turno, os carros que entravam e saíam, até mesmo as luzes que se acendiam nos diferentes cômodos. Eu estava obcecado, como um predador prestes a dar o bote. Algumas vezes, achei que poderia estar enlouquecendo, mas logo lembrava da foto dela sorrindo, da ameaça à minha mãe, do gosto amargo da humilhação. E cada lembrança reacendia o fogo da vingança dentro de mim. Numa noite silenciosa, consegui entrar no terreno da mansão, escondido entre as sombras. O coração martelava no peito, minhas mãos suavam, mas minha mente estava fria. A cada passo que dava, lembrava que eu já não era o policial exemplar, e sim um homem que cruzava as linhas que jurou nunca atravessar. Quando alcancei a janela do andar superior, vi Camila. Ela estava sozinha, de roupão, caminhando de um lado para o outro enquanto falava ao telefone. Eu não podia ouvir as palavras, mas o sorriso em seu rosto dizia tudo. Ela ainda se sentia vencedora. Foi nesse instante que percebi algo perturbador. No criado mudo ao lado dela, havia uma moldura com nossa foto de casamento. Meu estômago se revirou. Como ela podia guardar aquilo? Como podia olhar para aquela imagem e rir da destruição que causou? Eu quase quebrei o vidro da janela naquele momento, mas me contive. Eu precisava esperar a hora certa, porque Camila adorava jogos, e dessa vez o jogo seria meu. Voltei para casa com a mente em ebulição. Dormi pouco, sonhando com ela me olhando fixamente e rindo. Quando acordei, jurei que não demoraria mais. Eu prepararia uma armadilha perfeita, algo que não lhe deixasse saída. Mas para isso, eu precisava de aliados. Mesmo com toda a minha desconfiança, procurei o inspetor Jorge. Contei a ele apenas parte da verdade, escondendo o quanto estava envolvido, mas deixei claro que Camila ainda controlava um império criminoso. Ele me ouviu em silêncio, e ao final disse: "Ricardo, você precisa ter cuidado. Essa mulher pode te destruir mais rápido do que imagina." Eu apenas respondi: "Ou eu destruo ela primeiro." Enquanto arquitetava meus planos, Camila começou a movimentar suas peças. Descobri que ela estava tentando transferir todos os meus bens para o nome dela,
usando o casamento e documentos que eu mesmo havia assinado na época em que estava cego de paixão. Eu estava perdendo tudo: minha casa, minhas economias, até meu carro. Era como se ela tivesse se infiltrado até na minha alma e agora estivesse arrancando tudo o que me restava. O ódio que senti foi insuportável. Não era mais uma questão de honra. Era sobrevivência. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Certa noite, recebi uma ligação de Gustavo. Ele falava rápido, nervoso. Ricardo, você não entende. Camila não vai parar. Ela vai destruir você, eu, qualquer um que ficar no caminho dela. Antes que pudesse dizer mais, a ligação caiu. Tentei retornar, mas não consegui. No dia seguinte, descobri que Gustavo havia sido encontrado morto em seu carro, com 2 tiros no peito. A mensagem era clara: Camila estava eliminando qualquer um que pudesse atrapalhar. E eu sabia que era o próximo da lista. Essa morte mudou tudo. Eu já não podia esperar, nem pensar em estratégias longas. A cada segundo, o risco de perder minha mãe, minha liberdade ou minha vida aumentava. Senti que era hora de agir, de colocar em prática tudo o que eu havia planejado. Minha obsessão se transformou em coragem. Eu já não tinha medo de morrer, mas tinha pavor de vê-la vencer mais uma vez. Camila havia brincado demais com minha vida, e agora seria a hora de pagar. Na noite seguinte, voltei à mansão. Mas dessa vez, não fui apenas para observar. Eu fui para acabar com a farsa de uma vez por todas, movendo-me como um caçador preparado e com o coração blindado. As paredes altas e os corredores imensos refletiam a riqueza que Camila havia conquistado era acompanhado da destruição da minha respiração pesada, incluindo a minha. Eu sabia que o cheiro de perfume caro impregnava o ar, não havia mais misturado ao som distante ou eu de sairia dali como vencedor em um dos cômodos. Ou meu corpo seria mais um jogado como ela conseguia viver no luxo mesmo depois de tudo, como se o mundo a recompensasse por ser cruel. Mas naquela noite, tudo mudaria. Avancei até o hall principal e percebi que ela não estava sozinha. 2 seguranças faziam ronda, armados e atentos. Meu coração disparou, mas eu estava preparado. Esperei o momento certo e, quando um deles se afastou, ataquei o outro por trás, imobilizando-o em segundos. O corpo caiu no chão sem fazer barulho. O segundo percebeu algo errado e veio correndo. Mas antes que pudesse reagir, desarmei-o e o deixei inconsciente. A adrenalina corria pelas minhas veias como fogo, e cada vitória me aproximava ainda mais dela. Subi a escada principal lentamente, com a arma firme nas mãos. Meu corpo inteiro estava tenso, mas minha mente estava fria. Eu só pensava em ver o rosto dela, em mostrar que o jogo havia virado. Quando cheguei à porta do quarto, ouvi sua voz suave, falando ao telefone. Ela ria, um riso que me fez estremecer de ódio. Empurrei a porta com força, e ela se virou surpresa, mas em nenhum momento demonstrou medo. Eu sabia que você viria, Ricardo, disse, desligando o telefone com calma. Ela estava sentada na cama, usando um vestido vermelho que realçava sua aura de poder e sedução. Seus olhos me encaravam como se pudessem atravessar minha alma, e o sorriso nos lábios parecia zombar de mim. Demorou, mas finalmente decidiu me enfrentar de verdade. Eu avancei alguns passos, mantendo a arma apontada. Acabou, Camila. Chega de destruição, chega de jogos. Hoje é você quem perde. Ela riu, balançando a cabeça. Você nunca vai me vencer, Ricardo. Porque no fundo, você ainda me pertence. Suas palavras me atingiram como facadas invisíveis. Eu sabia que eram mentiras, mas parte de mim ainda se sentia preso naquela teia que ela havia tecido. Era como lutar contra um veneno que já estava no sangue. Respirei fundo e gritei: Onde está minha mãe? O que você fez com ela? Camila inclinou a cabeça, fingindo inocência. Sua mãezinha está bem, por enquanto. Mas tudo depende de você. Atira, Ricardo, e talvez ela pague o preço. Me poupe, e talvez eu seja generosa. Aquela chantagem quase me enlouqueceu. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Virei rápido e vi Leandro, com o braço ainda enfaixado,
apontando uma arma em minha direção. Achei que tinha acabado comigo, mas aqui estou, disse, com um sorriso perverso. Meu coração disparou. Eu estava encurralado. Camila à frente, Leandro atrás. Era o pesadelo que eu sempre temi, mas que agora se tornava realidade. Minha mente corria em 1000 direções, tentando encontrar uma saída. Eu sabia que se errasse um movimento, não sairia dali vivo. Camila levantou-se da cama com calma, caminhando lentamente até mim. Vê, Ricardo, você nunca foi páreo para mim. Eu sempre estarei 2 passos à sua frente. Sua voz era quase um sussurro, mas o peso das palavras esmagava meu peito. Eu sentia o suor escorrer pela testa, minhas mãos tremiam, mas dentro de mim algo começava a mudar. A raiva que me consumia se transformava em coragem, uma coragem desesperada que nasce quando não se tem mais nada a perder. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Quando os abri, tudo pareceu mais claro. Com um movimento rápido, rolei para o lado e disparei contra Leandro, atingindo-o no peito. Ele caiu com um grito abafado, largando a arma. Camila arregalou os olhos, surpresa com minha reação. Você não aprende, Camila, disse com a voz firme. Sempre acha que controla tudo, mas esquece que eu também aprendi com você. A expressão dela mudou pela primeira vez, do deboche para a fúria. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Ela avançou em minha direção, tentando me desarmar, e começamos a lutar corpo a corpo. O som dos móveis caindo, dos vidros quebrando, preenchia o quarto. Era uma batalha brutal, não apenas física, mas emocional. Cada soco, cada chute, carregava anos de rancor, de dor, de amor distorcido. Eu sentia o cheiro do perfume dela misturado ao suor, o calor do corpo dela contra o meu, e por um instante parecia que estávamos presos em um abraço violento que misturava paixão e ódio. Mas eu sabia que apenas um de nós sairia vencedor daquela luta. A luta parecia interminável. Camila era ágil, feroz, como uma fera encurralada. Suas unhas arranhavam meu rosto, seus joelhos buscavam meus pontos fracos, e a cada golpe dela eu lembrava do quanto já havia sofrido por aquela mulher. Eu a empurrei contra a parede, prendendo seus braços, mas ela se soltou com um movimento rápido e me acertou uma cotovelada que quase me fez perder o equilíbrio. O ódio em seus olhos era assustador, mas ao mesmo tempo revelava algo mais profundo. O prazer de lutar comigo, como se aquele embate fosse a culminação do nosso relacionamento doentio. Quando consegui derrubá-la no chão, apontei a arma novamente para seu peito. Minha respiração estava descompassada, e minhas mãos tremiam, mas a determinação me mantinha firme. Camila, deitada, começou a rir. Um riso baixo, sarcástico, que ecoava pelo quarto destruído. Vai, Ricardo, atira. Mostra para o mundo que o herói da farda não passa de um assassino desesperado. No fundo, você é igual a mim. Suas palavras entraram na minha mente como facas afiadas, me obrigando a confrontar quem eu realmente havia me tornado. Por um instante, hesitei. Será que ela tinha razão? Será que eu já havia cruzado todos os limites e me transformado em algo irreconhecível? Eu lembrei da minha mãe, das lágrimas dela, da dor que Camila causou em minha vida, e percebi que não importava mais se eu era herói ou monstro. O que importava era acabar com aquela mulher que havia destruído tudo. Apertei o gatilho. Mas, para minha surpresa, nada aconteceu. A arma estava descarregada. Camila sorriu ainda mais, como se tivesse previsto cada detalhe. Você nunca vence, Ricardo. Nesse momento, ouvi o som de passos apressados. 2 seguranças entraram no quarto, armados, apontando para mim. Eu estava encurralado de novo, sem munição, sem saída. Camila se levantou lentamente, ajeitou o vestido amarrotado e me olhou com desprezo. Acabou para você, Ricardo. Eu vou tirar tudo o que te resta. Sua mãe, sua dignidade, sua liberdade. Você vai apodrecer atrás das grades, acusado de invadir minha casa e me agredir. E sabe o pior? Todo mundo vai acreditar em mim. Meu coração quase parou.
Pela primeira vez, senti que ela realmente tinha vencido. Mas o destino, caprichoso, me deu uma brecha inesperada. Um dos seguranças, ao tentar me algemar, deixou a arma escapar das mãos. Sem pensar, me lancei sobre ela, agarrei-a e apontei de volta para Camila. Os segundos seguintes foram de silêncio absoluto, todos imóveis, respirando pesadamente. Eu estava de volta ao controle. Ninguém vai acreditar em você, Camila, gritei. Porque dessa vez, eu tenho provas, e vou fazer você confessar cada crime que cometeu. Camila, porém, não se abalou. Aproximou-se lentamente, com aquele olhar hipnótico que sempre me enfraquecia. Você acha mesmo que pode me destruir, Ricardo? Mesmo que me mate agora, eu já venci. Porque você nunca vai se libertar de mim. Eu corro dentro do seu sangue. Eu sou o veneno que te mantém vivo. Sua voz soava como uma profecia, e por um instante quase cedi àquela manipulação. Mas algo dentro de mim despertou. Eu não podia mais ser escravo dela. Não depois de tudo que ela me fez. Com a arma firme nas mãos, respirei fundo e tomei uma decisão arriscada. Em vez de atirar nela, disparei contra as câmeras que gravavam em cada canto do quarto. As luzes explodiram em faíscas, deixando todos em choque. Agora ninguém mais controla a versão da história, Camila. A partir daqui, só a verdade importa. Ela me olhou surpresa, pela primeira vez sem saber o que dizer. E eu percebi que havia encontrado sua fraqueza, o medo de perder o controle. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Na confusão, consegui escapar pela sacada do quarto, descendo por uma estrutura lateral da mansão. O vento frio da noite batia no meu rosto, e meu coração parecia querer sair pela boca. Atrás de mim, ouvia gritos, passos correndo, ordens de Camila ecoando pela casa. Mas eu estava decidido. Não seria naquela noite que ela me destruiria. Eu fugiria para lutar outro dia, e quando voltasse, seria para acabar com sua farsa de uma vez por todas. Corri até meu carro, escondido entre as árvores, e acelerei sem olhar para trás. As ruas desertas pareciam testemunhas silenciosas da guerra que eu travava contra a mulher que um dia amei. Enquanto dirigia, lágrimas escorriam planejando o próximo misturadas à raiva. Cada detalhe eu não precisava ser perfeito, ainda suportaria aquela batalha, que qualquer erro poderia ser fatal. Observava a rotina de Camila de longe, monitorava não descansaria até vê-la caída, suas ligações e até mesmo pelo perdão que um dia negou a mim. Cada ação dela era registrada, cada movimento anotado. A raiva que sentia se misturava à obsessão, e eu sabia que, se não agisse logo, ela destruiria tudo que ainda restava de minha vida. A vingança se tornará minha única razão de existir. Foi então que descobri que ela planejava transferir todas as minhas economias para contas estrangeiras em nome de laranjas. Era o golpe final. Depois de destruir minha confiança, meu coração e minha reputação, Camila queria me roubar até financeiramente. Senti o estômago se contorcer. Cada sorriso dela durante nosso casamento, cada palavra doce que me dizia, agora parecia um tapa em meu rosto. Eu precisava agir rápido. Não havia mais tempo para esperar. Noite após noite, eu me infiltrava na vida dela, observando os encontros secretos e os negócios obscuros. Descobri que, além de Gustavo e Leandro, havia outros cúmplices que eu nem conhecia. A rede que Camila havia construído era imensa e perigosa. Mas, por mais perigoso que fosse, eu não podia permitir que ela continuasse a manipular tudo à sua volta. Eu estava determinado a mostrar que o jogo finalmente tinha mudado. Agora eu ditaria as regras. Decidi armar um encontro com Camila, sem que ela soubesse que eu estava preparado. Enviei uma mensagem anônima dizendo que tinha provas de que Gustavo havia planejado traí-la. Curiosa, ela aceitou se encontrar comigo em um armazém abandonado na periferia da cidade. Cheguei cedo, escondido entre caixas velhas, com câmeras e gravações prontas. Meu plano era simples: obrigá-la a confessar todos os seus crimes, diante de uma prova irrefutável. Quando ela chegou, sorridente e confiante, senti um calafrio.
A mulher que um dia me seduziu e destruiu minha vida agora caminhava diante de mim, alheia ao que a esperava. Ela parecia invencível, segura de que ainda tinha o controle. Mas eu sabia que essa era a oportunidade perfeita. Cada palavra que eu ia dizer, cada evidência que mostraria, seria como arrancar o tapete sob seus pés, deixando-a vulnerável pela primeira vez. Coloquei a gravação para tocar. Sua voz, suas ordens a cúmplices, cada traição capturada. O sorriso dela desapareceu aos poucos, substituído por choque e, finalmente, medo. Como você conseguiu isso? Perguntou, gaguejando. Eu sorri, um sorriso frio, satisfeito. Porque, Camila, você nunca me conheceu de verdade. Pensou que eu era apenas um policial apaixonado, mas na verdade sempre fui paciente, sempre estive um passo atrás de você. E agora, finalmente, você vai pagar por tudo. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Ela tentou reagir, gritando, tentando jogar a situação contra mim. Mas cada palavra era cortada pelas provas que eu apresentava. Os cúmplices começaram a perceber que estavam sendo expostos. A teia de mentiras de Camila começava a se desfazer, e seu olhar começou a perder a arrogância que sempre a definirá. Pela primeira vez, eu a vi vulnerável. Pela primeira vez, Camila Mendonça parecia humana, assustadora e, acima de tudo, impotente. Com o coração acelerado, avancei um passo e disse: você destruiu tudo que era meu, Camila. Meu amor, minha confiança, minha paz, minha mãe. Mas agora, o jogo virou. Você não vai se safar dessa. Ela me olhou nos olhos, tentando intimidar, mas havia medo escondido atrás de sua máscara. Você acha que ganhou, Ricardo? Você nunca me destruirá por completo. Sorri mais uma vez, sentindo a satisfação de quem finalmente estava no controle. Não preciso destruir você. A lei fará isso, e desta vez, ninguém poderá salvá-la. Enquanto a polícia chegava ao local, chamada por um agente que me ajudava nos bastidores, Camila percebeu que estava cercada. Seus últimos gritos ecoaram pelo armazém, misturando raiva e desespero. A mulher que um dia foi dona do meu coração que Camila e da foi minha levada, vida agora não senti tinha um saída. alívio que jamais Ela foi imaginei algemada, sentir. humilhada, Mas junto com derrotada, ele, veio sem a percepção glamour, do sem quanto eu sorriso, havia mudado. apenas a Eu realidade não era que mais ela o mesmo merecia. Ricardo que se Enquanto a apaixonou vi ser cegamente levada, por uma criminosa. senti uma mistura de Agora, alívio e eu era um vitória. homem marcado, alguém que enfrentou a manipulação, o medo e a traição, e sobreviveu. Cada cicatriz, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada tinha me transformado em uma versão mais forte, mais astuta e mais determinada de mim mesmo. Minha mãe, ao saber da prisão de Camila, chorou de emoção e alívio. Abraçá-la novamente foi como respirar depois de anos de sufocamento. Eu a protegi com todas as forças, mas também prometi que nunca mais permitiria que alguém como Camila se aproximasse da nossa vida. A sensação de dever cumprido era indescritível, e ainda que a dor da traição permanecesse, a justiça finalmente se materializava. Eu finalmente sentia que o mundo ainda podia ser justo, mesmo que por um instante. No entanto, como em toda história cheia de manipulação e traição, as surpresas não pararam por aí. Dias depois, descobri que Camila havia deixado um presente antes de ser presa. Documentos, senhas e contratos que haviam desviado parte do meu patrimônio. Ela não só roubara minha confiança e minha vida emocional, como também havia arquitetado um golpe financeiro que ainda me afetaria. Meu coração disparou, mas dessa vez eu estava pronto. Eu iria recuperar tudo que era meu, nem que precisasse enfrentar outro labirinto de mentiras e perigos. Passei noites trabalhando em silêncio, reunindo provas, rastreando transferências e descobrindo os cúmplices que ajudaram Camila a desviar meus bens. A cada nome revelado, a cada rede desfeita, sentia que meu controle sobre a situação aumentava. Eu não tinha pressa, mas sabia que cada movimento precisava ser perfeito. Nada podia escapar, porque Camila ainda poderia encontrar uma maneira de escapar da justiça se detectasse uma falha em meu plano. A paciência se tornava minha arma mais poderosa. Em paralelo, comecei a reconstruir minha vida emocional. Não seria fácil esquecer Camila,
nem apagar as lembranças de tudo que ela me fez passar. Mas percebi que precisava me reerguer, me tornar mais forte e mais centrado. Treinava, trabalhava, cuidava da minha mãe e do meu coração. A dor permanecia, mas eu aprendi a usá-la como combustível para cada ação. E enquanto reconstruía minha vida, planejava a vingança final contra todos que ainda mantinham sua influência viva. O tempo passou e, finalmente, consegui recuperar a maior parte do que Camila havia roubado. Bancos, contas, propriedades, nada escapou da minha investigação. Cada vitória financeira era uma pequena revanche, mas ainda havia um ponto que me consumia. Camila ainda estava viva, ainda respirava, ainda sorria atrás das grades, com o mesmo olhar de poder que um dia me destruiu. Eu sabia que a batalha final ainda não havia terminado, que ainda haveria um último confronto entre nós. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. A oportunidade surgiu quando os advogados dela tentaram negociar liberdade condicional novamente. Com toda a minha documentação, com provas, fotos e gravações, consegui impedir que qualquer recurso fosse aceito. Camila percebeu, pela primeira vez, que não tinha mais controle sobre a situação. A arrogância e o sorriso desapareceram, substituídos por um olhar que mesclava medo e frustração. Era a primeira vez que eu via a mulher que me destruiu realmente vulnerável, e aquilo me deu um prazer silencioso que não podia ser descrito. Em uma visita à prisão, pude vê-la de perto. Seu rosto, antes cheio de confiança e charme, agora mostrava sinais claros de desgaste, cansaço e desespero. Ela me olhou, tentando encontrar alguma fraqueza, algum ponto que ainda pudesse explorar, mas não encontrou nada. Eu estava inabalável, firme e sereno. A mulher que um dia me manipulou e me destruiu agora só podia me observar, impotente, sem palavras, sem poder. Pela primeira vez, eu estava no comando total da situação. Naquela mesma visita, Camila tentou jogar charme, tentando reavivar a chama que um dia existiu entre nós. Ricardo, você ainda sente algo por mim, não sente? Disse com a voz trêmula, misturando desejo e desespero. Sorri friamente e respondi: o que eu senti morreu com você. Tudo o que restou foi a certeza de que você nunca mais terá poder sobre mim. Aquilo a deixou em choque. Pela primeira vez, Camila Mendonça se sentiu derrotada, e eu soube, no fundo, que essa derrota seria eterna. Após aquele encontro, minha vida começou a se estabilizar. A dor ainda existia, mas não dominava mais meu coração. Eu sabia que a vingança havia sido completa. Camila estava presa, todos os cúmplices expostos, meu patrimônio recuperado e minha mãe Mesmo protegida. após a vitória, eu havia não triunfado consegui evitar sobre o que maior um último jogo de fio de manipulação paranoia se e instalasse traição em da minha minha vida. mente. Camila era pela primeira inteligente vez em demais. anos, Senti uma ansiosa paz que não demais havia para sentido desaparecer desde o início completamente. daquele romance Eu turbulento. sabia que, em eu algum havia lugar, vencido. Ela ainda tramava algo, mesmo atrás das grades. Cada som estranho à noite, cada carro desconhecido na rua, fazia meu coração acelerar. Mas agora, diferente do passado, eu não cedia ao medo. Estava preparado para enfrentar qualquer truque que ela tentasse. Eu finalmente entendia que o poder não vinha apenas da força, mas do controle sobre a própria mente. Dias depois, recebi uma carta de Camila. Eu hesitei antes de abrir, sentindo aquele frio na espinha que só ela conseguia provocar. A carta dizia: você venceu desta vez, Ricardo. Mas lembre-se, o veneno que me ensinou a amar ainda corre em seu sangue. Nunca se esqueça de mim. Sorri, fechando a carta. Era a última tentativa dela de me manipular, mas eu já não caía mais em suas armadilhas emocionais. Havia aprendido com dor, traição e perda, e a lição agora estava gravada na minha alma. Recuperar minha vida e minha dignidade me deu uma sensação de renascimento. Eu comecei a sair mais, a interagir com pessoas que confiava, a reconstruir amizades que Camila havia destruído com mentiras e manipulações. Cada passo era um lembrete de que a vida podia ser reconstruída, mesmo após as maiores traições. E, acima de tudo, aprendi que a força não vinha de quem não erra, mas de quem consegue se reerguer mesmo depois de ser enganado e traído. Mas como toda história dramática, a vida sempre guarda pequenas surpresas.
Um dia, em um evento público, vi alguém observando de longe. Era Leandro, que havia sobrevivido secretamente aos meus ataques no galpão meses atrás. Seu olhar era de ódio puro, misturado com um certo respeito. Ele não tinha palavras, mas sua presença foi suficiente para me lembrar de que, enquanto a escuridão existir no coração humano, nenhuma vitória é completamente definitiva. O alerta era claro. Camila não era a única que poderia tentar me derrubar. Apesar disso, eu estava diferente. O medo não me dominava mais. A dor e a raiva que antes me consumiam agora eram combustível para manter minha mente afiada, meus instintos atentos e minha coragem intacta. Eu havia aprendido que a verdadeira vingança não precisava ser física. Ela podia ser estratégica, silenciosa e letal. Camila não tinha mais controle, e Leandro estava apenas à espreita. Mas o domínio que eu conquistara sobre minha própria vida era o que realmente importava. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Meses se passaram, e finalmente pude respirar aliviado. A prisão de Camila foi consolidada, seus aliados foram presos ou expostos, e eu recuperei não apenas minha vida financeira, mas minha autoestima e minha liberdade emocional. Cada detalhe do sofrimento que ela causou agora era uma lembrança do meu crescimento. Eu havia saído do jogo mais forte, mais esperto e mais cauteloso, pronto para viver sem depender de ninguém e sem permitir que manipulassem minha mente novamente. A última reviravolta aconteceu quando soube que Camila tentará negociar sua liberdade usando documentos falsos. Os advogados dela foram pegos e denunciados, reforçando minha convicção de que ela não aprenderá nada e continuava disposta a enganar todos ao seu redor. Para mim, isso era a prova final. Ela não mudaria nunca. E eu, agora fortalecido pela dor e pela experiência, não permitiria que ela tocasse minha vida novamente. O passado tinha sido doloroso, mas agora era só história. Olhei para minha mãe, que sorria pela primeira vez em anos sem medo de ameaças, e senti uma paz que não sabia que existia. A dor que Camila havia causado ainda deixava cicatrizes, mas essas cicatrizes eram marcas de sobrevivência, de força e de vitória. Eu havia aprendido que nem todo amor merece perdão e que algumas pessoas, por mais sedutoras que sejam, são veneno puro. E que a vida, no fim, recompensa aqueles que aprendem a se proteger. Enquanto caminhava sozinho por um parque, refletindo sobre tudo, percebi que o maior triunfo não foi prender Camila ou recuperar meus bens, mas sim recuperar minha própria liberdade emocional. Eu não precisava dela, não precisava de Leandro, não precisava da aprovação de ninguém. Havia vencido a batalha mais difícil, a de manter minha integridade, minha mente e meu coração intactos diante de uma mulher que parecia invencível. E isso, eu sabia, era o maior poder que alguém poderia ter. E assim, finalizei aquele capítulo da minha vida. Camila Mendonça, a mulher que me apaixonou, enganou, roubou e destruiu, finalmente havia sido derrotada. Eu venci não apenas a guerra externa, mas também a interna. E a lição que deixo é clara. Pessoas manipuladoras e traiçoeiras podem tentar controlar sua vida, mas sua força interior, sua paciência e sua inteligência são armas que ninguém pode roubar. Eu sobrevivi, eu aprendi, e agora, finalmente, sou livre.